Hoje trago uma história que causou grande impacto e revolta em nosso país, no Guarujá, litoral de São Paulo. Uma tragédia chocante abalou a sociedade. Um adolescente de apenas 14 anos foi responsável pela morte de sua própria irmã de 11 meses e tentou assassinar seu irmão de 2 anos, ateando fogo ao apartamento onde viviam. O que a motivou a cometer um ato tão cruel? Fica conosco enquanto exploramos os detalhes dessa história perturbadora. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal, Rafaela Sena. Se você se interessar por esse tipo de conteúdo, então fica aqui comigo e vamos para o caso. Bom, a protagonista dessa trágica e narrativa é uma jovem normal, estudante, que vivia com seus pais e seus 2 irmãos pequenos. Durante o período das férias escolares, os pais trabalhavam o dia todo e a disponibilidade de cuidar das crianças recaía sobre ela. Com isso, uma carga emocional imensa foi colocada sobre seus ombros, já que é uma menor de 14 anos. Em entrevistas posteriores, revelou que se sentiu sobrecarregada e que não aguentava mais a pressão de cuidar dos irmãos. Embora a responsabilidade familiar seja comum, o que veio a seguir foi surpreendente. A adolescente começou a planejar um crime. O nível de frieza e premeditação foi alarmante. Em uma pesquisa na internet, ela buscou informações, para saber mais ou menos como e quanto tempo leva para um botijão de gás explodir. E assim, no dia 14 de julho de 2025, o plano foi colocado em prática. Colocou os irmãos para dormir, trancou as portas do apartamento, inclusive a porta do quarto onde os irmãos dormiam, e então abriu o gás do fogão, antes de atear fogo a um tapete na sala. A tragédia se desenrolou rapidamente. Em questão de minutos, as chamas se espalharam e a fumaça tomou conta do imóvel. Tragicamente, a bebê de 11 meses que estava presa em seu quarto, não conseguiu sobreviver e morreu devido à inalação de fumaça. Já o irmãozinho de 2 anos foi retirado com vida, mas estava em estado crítico e foi levado imediatamente para a UTI. Os bombeiros chegaram ao local após os vizinhos verem as fumaças, perceberam a fumaça vindo do apartamento e foram ver o que estava acontecendo. Então começaram a ver a fumaça. Mas já era tarde, para salvar a menina, infelizmente. Surpreendentemente, a adolescente não tentou fugir não, viu gente? Após a tragédia, ela foi levada à delegacia e confessou o crime de forma bastante fria. Em seu depoimento, ela declarou que não se arrependia de suas ações, afirmando que, ela falou, palavras dela, viu gente? Eu só queria me livrar da responsabilidade. Suas palavras deixaram até mesmo os policiais atônitos. A jovem também revelou que não sentia afeto pelos irmãos e que já havia planejado o ato por vários dias. Por quê? Ela achava que estava deixando de viver a vida porque tinha que cuidar dos irmãos, Mas essa brutalidade gerou enorme repercussão, nas redes sociais, com internautas revoltados clamando por justiça. Contudo, a legislação brasileira estabelece que com a idade de apenas 14 anos ela não pode ser julgada como adulta. Após o ocorrido, ela foi internada, provisoriamente em uma unidade da Fundação Casa, onde permanece sob avaliação psicológica. Enquanto isso, os pais, que estão devastados pela situação, não conseguem compreender como isso pode acontecer no seio da sua própria família, gente? Mas, enfim, nesse caso, a gente vai levantar questões sérias e urgentes, sobre o que é que está acontecendo com nossas crianças, com nossos adolescentes,
Atualmente, muitos adolescentes estão sendo empurrados a assumir responsabilidades que estão além de sua capacidade, até porque ela era uma menina tomando conta de 3 crianças. A falta de diálogo sobrecarrega emocional e a ausência de apoio profissional pode levar a desastres dessa natureza. Embora não haja justificativa, não há justificativa para o que aconteceu, pelo ato que ela fez. Mas é essencial reconhecermos que muitas vezes existe um contexto que precede ações drásticas. Se a família tivesse notado sinais de que a adolescente estava lutando sob tanta pressão, talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada, né? Ou não. Ou é da índole dela mesmo. Mas, em resumo, né, essa história deixa a gente com profunda dor, porque uma bebê perdeu a vida, um irmão está lutando pela sobrevivência e um adolescente enfrenta as consequências de seus atos, enquanto a família está irremediavelmente destruída. A pergunta que ecoa em toda a comunidade, em todos nós: como ninguém percebeu que se estava se aproximando, que essa menina estava sob essa situação, com essa pressão? E é uma reflexão necessária, viu, gente? Muitas vezes ignorada, né? Que a gente tem que estar mais atento à saúde emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? A fim de evitar que essa pressão e a falta de suporte levem a desfechos tão sombrios. A história dessa adolescente e de sua família é um chamado, assim, para a gente ficar pensando nessas questões, né? Será quem é o responsável por cuidar de seus filhos? Será que é justo jogar a responsabilidade dos filhos que você tem no irmão mais velho? Mas também, né, como vive nossa vida social. Mas a atitude da menina também não foi correta. Muita gente criou seus irmãos e não saiu matando eles por aí, né? Então, atirando fogo na casa com eles dentro. Então, essa é uma reflexão para a gente acompanhar, né? Para a gente entender mais ou menos, tentar entender essa situação. Porque de um lado está uma adolescente que agiu com extrema frieza, mas de outro lado está uma pessoa, uma menina de 14 anos que estava sendo responsável, que estava criando seus irmãos. E aí, o que é que vocês acham sobre isso? Porque pode ser que muita gente criou seus irmãos, né? Eu mesma criei meus irmãos. E eu não matei ninguém, graças a Deus, né? Isso é uma mente perturbada. Assim, o que faltou? Será que ela tem algum problema, né? Fica esses dois lados para que a gente possa refletir. Então, comenta aí o que vocês acham sobre essa história, o que vocês achou dessa história, né? Comenta aí se você já acha que se ela tem algum problema, se o fato dela cuidar dos 3 irmãos poderia levar ela a cometer esse tipo de coisa. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Bom, até o próximo caso, pessoal.